Olá, eu sou Marli Silva do canal Poexistindo Espiritualizando e hoje vou trazer mais um vídeo do grande poeta Castro Alves. Um poeta muito, como é que eu posso dizer, muito importante na literatura brasileira de todos os tempos. É um dos que eu mais gosto. Ele tinha, sobretudo, preocupações com a liberdade dos escravos. A sua poesia, na sua poesia ele trazia muito isso. E também ele tinha preocupações com a sociedade da época, né? A injustiça que acontecia. Muitas vezes ele comprou escravos só para alforriar, né? Isso aconteceu um caso com uma moça que estava sendo vendida, era de menor inclusive, e ele perguntou para o dono quanto ele queria por aquela escrava, e o dono disse que ela não estava à venda, mas ele insistiu e comprou, e dias depois ele alforriou. Então conta-se muita coisa sobre Castro Alves. Uma das curiosidades é que ele era espírita kardecista. Ele foi um dos primeiros a aderir essa religião. Monteiro Lobato também foi espírita, mas Castro Alves, ele fala-se muito. Eu já li uma biografia dele falando muito sobre essa parte religiosa que ele descobriu. E ele tentava praticar a caridade, ele fazer o bem. E através dos seus poemas chamar a atenção para as causas que as pessoas fingiam não ver. E que na época, é como eu falei num outro vídeo, os problemas do Brasil parece que são crônicos. Eles nunca vão embora de uma vez. Eles passam um tempo, uma geração, depois volta tudo de novo. Então, na época do imperialismo no Brasil, tinha toda essa situação, tinha outras situações também. A desvalorização da mulher no mundo, no Brasil também já existia, mesmo as que eram bem-sucedidas socialmente e que escravizavam, né, as outras mais pobres, que viviam de servi-las. E outras coisas mais que aconteciam nessa época. E Castro Alves foi fomentando todas essas informações e ele foi jogando tudo isso para fora, mostrando essa sociedade injusta que até hoje nós não somos partícipes da injustiça. Eu, pelo menos, não sou. Mas sou uma das vítimas dessa injustiça. Eu e muitas outras pessoas. Por que eu estou dizendo eu? Porque existem muitas de mim por aí que também passa por essa situação, né? As classes dominantes, tem as classes dominantes no país. E que essa falta de igualdade no Brasil precisa acabar. Não é de hoje que se luta por isso. Castro Alves perdeu uma perna por lutar por essas questões. Inclusive, ele escondeu esse fato da família. Ele não quis dizer que foi porque ele participava de reuniões para libertar os escravos, para mudar o sistema político, para não preocupar a família. Ele acabou não contando essa particularidade dele, que ele sofreu. Mas, na verdade, a perda de sua perna, já muitas biografias que eu li, em uma delas eu achei extremamente importante, fala-se que foi porque ele tentou libertar alguns escravos, né? Depois da compra dessa moça que ele comprou e depois alforriou, o dono, ele não ficou muito satisfeito com isso. E dizem que ele foi vítima de uma emboscada, né? Não foi um tiro acidental, ele não estava caçando
como fala assim algumas biografias, na verdade ele era até uma pessoa humanista. Eu acho que não se prestava a esse papel de estar matando animais, caçando passarinhos, essa coisa, como algumas biografias dizem. Então, para tirar mais a prova a respeito disso, eu trouxe alguns dados sobre ele. E é claro que a gente está sempre pesquisando e vai sempre descobrindo. Tem aqui a biografia dele, de Castro Alves, que ele nasceu em 1847 e faleceu em 1871. Muito jovem esse falecimento dele, porque ele realmente se entregava na luta, né? Então, Antônio Frederico de Castro Alves nasceu em 14 de março de 1847, na fazenda Cabaceiras, em Curralinho, Castro Alves, na Bahia. Em 1862, muda-se para o Recife com o intuito de ingressar na Faculdade de Direito, dedicando-se à poesia e ardoroso frequentador dos teatros, é reprovado nos primeiros exames de ingresso à faculdade. Eu não sabia também que ele tinha tentado estudar artes, né? Mas uma alma tão sensível como Castro Alves jamais deixaria a arte de lado, né? Não falo só da poesia, falo das artes dramáticas, das artes plásticas. Com certeza ele tinha certo interesse em tudo isso. Dedicando-se a ardoroso frequentador dos teatros, é reprovado nos primeiros exames de ingresso à faculdade. Em 1863, apresenta os primeiros sinais de tuberculose. No ano seguinte, ingressa na Faculdade de Direito. Cria com Rui Barbosa, companheiro de faculdade, uma sociedade abolicionista. A partir de 1866, vai morar em Barro, nos arredores de Recife, com Eugênia Câmara, atriz portuguesa. Em 1867, muda-se para Salvador, onde encenam com grande êxito a peça Gonzaga e a Revolução, de sua autoria. Em 1868, ainda acompanhado por Eugênia, muda-se para São Paulo, onde pretende concluir o curso de Direito. De passagem pelo Rio de Janeiro, é elogiado com veemência tanto por José de Alencar quanto por Machado de Assis. Em São Paulo, é abandonado por Eugênia Câmara e, em caçada no Brás, dispara contra seu próprio pé, levado ao Rio de Janeiro, tem o pé amputado. Com a saúde debilitada, a tuberculose vem à tona. Retorna no final de 1869 à Bahia para tratar-se e para cuidar da publicação de Espumas Flutuantes, que se dá no final de 1870. Em julho de 1871, o poeta dos escravos morre em Salvador. Então aqui já conta uma outra versão sobre o atentado que ele sofreu, né? Dá para entender que deve ter sido realmente um atentado e não apenas uma caçada que ele foi fazer, que eu nunca acreditei nessa hipótese de que ele teria ido matar alguns animais e lá ele passou por isso. Eu nunca acreditei muito nessa versão, porque Castro Alves era uma pessoa muito humanista. Ele tinha muito amor à humanidade, muito amor às pessoas e, acima de tudo, muito respeito. Então, assim, tem muitos poemas dele, mas são muito longos, né?
como Navio Negreiro. Eu vou ler um aqui que chama Mocidade e Morte. E perto para avisto a porta. É que tá tão difícil de ler. A porta em crua, achados e sempre vazia, chamado eternidade. Laurindo, ele sempre escrevia alguma coisa de alguém. Ó, eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que emblema os ares. Ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde, à sombra fresca da palmeira erguida. Mas uma voz responde-me sombria: terás o sono sob a lateja fria. Terás o sono sob a laje fria. Morrer quando este mundo é um paraíso e a alma um cisne de douradas plumas. Não, o seio da amante é um lago virgem. Quero boiar a tona das espumas. Vem, formosa mulher, Carmélia, pálida, que banharam de aroma as alvoradas. Minha alma é a borboleta que espaneja o pó das asas lúcidas douradas. E a mesma voz repete-me terrível, com gargalhar sarcásticos impossível. Eu sinto em mim o borbulhar do gênio, vejo além um futuro radiante. Avante, brada-me o talento n'alma, e ecoa ao longe, me repete avante. O futuro, no seu seio. Entre louros e bêbados dorme a glória. Após o nome do universo n'alma, um nome escrito ao panteão da história, no panteão da história. E a mesma voz repete funerária: tem panteão, a pedra mortuária. Morrer é ver extinto dentre as névoas o fanal que nos guia na tormenta. Condenado escutar dobres de sino, voz da morte que a morte lhe lamenta. Ai, morrer é trocar astros por círios, leito macio por esquife imundo, trocar os beijos da mulher ao visco da larva errante no sepulcro fundo. Ver tudo findo, só na lousa um nome, que eu vi viadante a perpassar consome. E eu sei que vou morrer dentro em meu peito. Um mal terrível me devora a vida. Triste as versos que no fim da estrada só tem por braços uma cruz erguida. Sou o cipreste, quinda mesmo florido, sombra da morte no ramal encerra. Vivo que vaga sobre o chão da morte, morto entre os vivos a vagar na terra. Do sepulcro escutando triste grito, sempre, sempre brando-me maldito. E eu morro, ó Deus, na aurora da existência, quando a sede e o desejo em nós palpita. Levei aos lábios o dourado pomo,
mordi no fruto podre do asfaltita, no triclínio da vida, novo tântalo. O vinho do viver ante mim passa. Sou dos convivas da legenda hebraica. O estilete de Deus quebra-me a taça. É que até minha sombra é inexorável. Morrer, morrer, soluçar-me implacável. Além a Deus, pálida amante dos meus sonhos. Adeus vida, adeus glória, amor, anelos. Escuta, minha irmã, cuidadosa, enxuga os prantos de meu pai nos teus cabelos. Fora louro esperar fria rajada. Sinto que do viver me extingue a lâmpada. Resta-me agora por futuro a terra, por glória nada, por amor acampa. Adeus. Arrasta-me uma voz sombria, já me foge a razão na noite fria. Então assim, ele tinha uns poemas, porque ele sabia do seu estado de saúde, né? E nós sabemos que não é fácil, naquela época não existia cura para a tuberculose e ele já estava com essa doença, né? Ele já sabia. Tem um poema também aqui romântico que eu achei muito bonito, muito singelo, a maneira como ele tratava as mulheres, né, que ele amava. Chama-se Adormecida. Uma noite eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço no tapete rente. Estava aberta a janela. Um cheiro agreste exalavam as silvas da campina, e ao longe, num pedaço do horizonte, via-se a noite pálida e divina. De um jasmineiro, os galhos encurralados, indiscretos, entravam pela sala, e de leve oscilando ao som das auras, iam na face trêmula beijá-la. Era um quadro celeste a cada afago. Mesmo em sonhos a moça estremecia. Quando ela serenava, a flor beijava-a. Quando ela ia beijar-lhe, a flor fugia. Disse-ia que naquele doce instante brilhavam duas cândidas crianças. A brisa que agitava as folhas verdes fazia-lhe ordear as negras tranças. E o ramo, ora chegava, ora afastava-se. Mas quando havia despertada a meio, para não zangá-la, sacudia alegre uma chuva de pétalas no seio. Eu, fitando esta cena, repetia, naquela noite lânguida e sentida: ó flor, tu és a virgem das campinas. Virgem, tu és a flor da minha vida. Então, acho assim um poema singelo, porém romântico. Mas tem outros poemas dele, só que, como eu falei, né, são poemas enormes. Navio Negreiros, por exemplo, é um poema muito grande. É um poema que requer muita atenção. Foi muito bem trabalhado esse poema Navios Negreiros, porque ele queria chamar a atenção das pessoas. Ele queria que as pessoas sentissem que era necessário lutar por aquela situação, contra aquela situação escravagista que o Brasil estava ainda vivendo, fazendo-nos viver, porque era tudo em praça pública. Eu fico pensando como era horrível essa época de Castro Alves.
E para ele, que era uma pessoa extremamente sensível, devia ser a morte. Eu acho que ele se descuidou muito da sua saúde física. Eu acho que devido à depressão. Eu acho que ele chegou a ter depressão, porque não é fácil você sair comprando escravos para que aquela pessoa não maltrate, não extermine, né, a vida dessas pessoas. Então, Castro Alves era uma pessoa extremamente espiritualizada, extremamente consciente, um homem que lutou o quanto pôde pela justiça social, pela igualdade, para não ver o Brasil cometer tantas atrocidades nessa época. Ele é uma pessoa divina, é um espírito de uma elevação muito grande. Eu tenho muito orgulho de poder pegar um livro de Castro Alves, poder ler o livro de Castro Alves. Agradeço a Deus por essa permissão que Ele deu de enviar esse espírito tão maravilhoso aqui nessa terra, para que nós pudéssemos aprender com ele, porque os poemas dele são atualíssimos, né? A gente não vê um pelourinho aqui em praça pública diretamente, mas a gente vê através do preconceito, né? O preconceito, sobretudo racial, né? Preconceito de gênero, preconceito contra as mulheres, o feminicídio, que acontece muito. Uma coisa que na época dele, ele exaltava muito a beleza da mulher, não só a beleza física, como a beleza interior. Ele conseguia arrancar do interior daquela pessoa uma beleza que se transformava muitas vezes numa coisa, acabava que ficava algo físico. Então Castro Alves, ele tinha essa bondade, essa facilidade de comunicação espiritual com Deus, né? Ele tem um poema dele que ele diz mais ou menos assim: para Deus, não para Deus, o verdadeiro Deus. Eu acho esse Deus desses deuses, né? Que as religiões acabaram por criar um Deus carrasco, um Deus que eles dizem Deus é tremendo, Deus faz justiça, Deus, como se Deus fosse se vingar das pessoas, porque assim ele estava fazendo acepção de pessoas. Uma pessoa é melhor que outra, aí faz mal para outra pessoa, ele vai lá e se vinga. Então criaram um Deus vingador. E ele pergunta para esse Deus: em que terra, em que céu ou em que mar tu te escondes? Né? Ele pergunta, Deus, indignado, meu Deus, em que céu, em que mar tu te escondes? O Deus que eu acredito a que ele se referia é um Deus terreno, um Deus que o homem colocou nas religiões, porque o Deus verdadeiro que criou tudo, que nós não sabemos como, quem, o que é, esse Deus, ele acredito que ele não mete a mão nessas situações. Somos nós que as fazemos, então nós temos que encontrar as soluções. Nós temos que nos regenerar, nós temos que nos redimir. Nós temos que alcançar esse alinhamento com o verdadeiro Deus, com o Deus que nos sustenta. Esse sim eu acredito nele, que ele nos sustenta, que ele nos incentiva a melhorar, porque tudo na verdade depende de nós. A única coisa que não depende de nós é o poder sobre vida e morte, porque no momento que ele resolve colher suas flores, né, para o seu jardim, eu costumo dizer assim de uma maneira mais poética, para não falar na palavra morte, que eu acho depressiva, uma palavra que não constrói muito. Quando ele resolve que aqueles dias que nos foi designado já foram cumpridos ou não foram cumpridos, mas não tem para onde você avançar, ele começa a recolher.
porque nós viemos do um, que é Ele, e para Ele voltaremos. Como nós voltaremos, não sabemos. Por que nós voltaremos, também não sabemos. E eu acredito também que a vida não acaba porque a gente perde esse corpo de carne. Eu acredito que existe uma progressão dessa vida. É como trocar de roupa. A gente perde essa roupa que não está nos servindo mais e Deus nos dá uma outra com outras oportunidades para que nós melhoremos ou façamos aquilo que deixamos por fazer e melhoremos aquilo que não fizemos bem. Então tá aí Castro Alves como um exemplo de fé, um exemplo de amor aos seus irmãos, um amor a essa terra que é o Brasil, né? Ele morou em vários estados, conheceu esses estados. Então a gente via que ele tinha um amor por essa terra. E ele queria justiça. E ele se empenhava nisso. Tanto é que ele acabou sofrendo esse atentado, que depois disseram que dizem que ele admitiu para a família que foi, como eu falei, numa caçada, que ele foi fazer alguma coisa, matar algum animal e atirou em si mesmo por acidente. Mas já na biografia que eu li, como eu vou repetir novamente, ele dizia que contou essa história para não assustar a família, porque ele estava sendo perseguido, ele já havia se livrado de várias emboscadas. E enfim, morreu aos 24 anos de tuberculose, deixando uma obra que está aí até hoje, atualíssima, indispensável para quem gosta de poesia, para quem quer compreender a vida, para quem quer entender o que é se preocupar com o próximo. Leia Castro Alves. Ele é um espírito que está aí entre nós, a sua energia emanando essa vontade de mudança, de fazer o melhor. Então era isso que nós tínhamos para hoje. Namastê, Castro Alves. Namastê para todos que assistem o canal. Eu peço que se inscrevam. Se você gosta desse conteúdo, se você quer se alimentar de algo melhor e ter uma oportunidade melhor para compreender algum sentido da sua vida que talvez você ainda não entendeu e se alimentar de poesia, esse é o canal que nós sempre vamos estar trazendo um vídeo que venha incentivar você a não ficar no lugar comum, a se movimentar, a pensar um pouco em questões que talvez você não tenha pensado ainda, a apreciar pessoas que, assim como você, que também não se conformam com certas situações, há muitos séculos também já não se conformavam. Não queriam esse Brasil, que ainda continua. Melhorou muito pouca coisa, mas precisa ser mudado. E a arte, a poesia, ela está aí para nos ajudar nessa mudança. Então, tenho muita gratidão a poetas como Castro Alves, que nos faz despertar para que nós possamos lutar pelo nosso direito e pelo direito do próximo. Então era isso que a gente tinha para dialogar hoje. Que Deus ilumine esse ser que é Castro Alves e todos os poetas. Aqui são remanescentes, né? Todos os poetas que, mesmo que não tenham oportunidade de divulgar o seu trabalho, continuam ali fazendo sua poesia, tentando mudar uma realidade que pode ser mudada. Tudo depende de nós. Então, até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e fazer sua inscrição. Obrigada.
e até lá. Valeu!